Comemorando 100 anos do rádio no Brasil, hoje a Universidade de Sorocaba traz um dos mais brilhantes narradores esportivos do Brasil, Nilson César. Nilson, muito obrigado por ter vindo aqui no Labicon da Universidade de Sorocaba contar um pouco da sua trajetória, da sua vida, dos bastidores do rádio. Muito bem-vindo. Luizinho, um abraço para você, um abraço para os amigos de Sorocaba. Parabéns primeiro pela estrutura que vocês têm aqui na Uniso, né? Meu querido amigo professor Aldo Vanucci, né, que eu conheço há tanto tempo, já há 40 anos eu conheço o professor Aldo, e sei que ele está dando aula ainda, isso é tão interessante, né? Uma pessoa com, acho que deve ter uns 86 anos de idade, não é isso? Está dando aula. Parabéns pela estrutura, professor, por tudo que vocês têm aqui na Uniso, e é um privilégio participar e falar da coisa que eu mais amo, que é o rádio. 100 anos desse veículo fantástico e imbatível que é o rádio. Porque, Luiz, quanto mais evolui a tecnologia, quem ganha com isso é o rádio, pelo dinamismo, pela espontaneidade. Então, a evolução tecnológica, ela só trouxe benefícios ao veículo rádio. Ele se tornou ainda mais forte. Ele é o principal veículo de comunicação do planeta. Ô Nilson César, você é um cara que já está há 40 anos, pelo menos na Jovem Pan, né, de São Paulo, como narrador esportivo, um dos mais antigos e mais longevos narradores esportivos do Brasil. Mas como é que foi lá atrás? Como é que foi o começo? Quem descobriu o Nilson César como locutor? A mãe que chegou e falou, olha, você tem uma voz boa, comunicador. Como é que foi essa história, Nilson? Quem descobriu o Nilson como locutor foi meu pai, rapaz. Meu pai que está com 88 anos de idade hoje. Tenente Favara, e hoje ele está com Alzheimer, né? Eu vejo aquele olhar vazio dele e cada vez eu mais me apaixono pelo meu pai, né? Mesmo com essa doença terrível que é o Alzheimer. O meu pai era policial militar, Luizinho, e meu pai, ele via, no meio da rua, eu morava na Vila Hortência, né? Bem próximo ao campo antigo do São Bento, Humberto Reale. Eu morava na Rua de Baixo, a Rua Fernão Salles, onde eu nasci. Era uma rua de paralelepípedo, né? A Fernão Salles, onde eu nasci. E eu era a grande atração na rua, porque ao invés de jogar bem o futebol, não, eu narrava os jogos da garotada. Tinha uma latinha de massa de tomate, uma latinha chamada, aquela massa de tomate Eti, uma latinha pequena, vermelha, os mais antigos vão se recordar. Eu pegava aquela latinha e ficava narrando na latinha aquilo. Eu ia na arquibancada do Humberto Reale e narrava os treinos na latinha. Os treinos do São Bento eu narrava na latinha, naquelas arquibancadas de cimento, porque eu morava ali a 2 quarteirões. Isso era um menino ainda, né? Garoto de tudo, tinha 12, 13, 14 anos, porque eu comecei muito cedo no rádio. Eu com 16 anos eu já estava na Rádio Clube de Sorocaba. A Rádio Clube tinha uma equipe chamada Equipe 1080, que foi uma equipe histórica e tradicional em Sorocaba de esportes. Era Jurandir Mateus, José Desidério. O Desidério, eu nunca mais esqueço de uma frase, talvez foi uma das frases que mais guardada na minha memória está. Foi uma final de Cruzeirão. Ele falou assim, começa a preponderar a hegemonia do esporte bandeirante. Estava jogando Epeda e Gama Filho, o Epeda era de São Paulo, Gama Filho, uma universidade do Rio de Janeiro. E eu falei, nossa, esse cara narra muito bem, eu quero ser um dia narrador que nem ele. Tinha lá o Desidério, o Jurandir Mateus, Bertone Júnior, né? O Jurandir já falecido, o Bertone Júnior já falecido. O repórter era o Clodoaldo Armando Júdica. O seu J. Bonora era comentarista e coordenador da equipe esportiva. E meu pai pegou uma gravação de uma fita, né? Ele fez eu ir até o estádio, e pegou essa fitinha e levou lá na Rua São Bento, onde era, se eu não me engano, a Rua São Bento, 190, 14º andar. Se eu não me engano, era isso. Olha a minha memória, tá legal. 14º andar. Levou a fitinha ali e me chamaram. Eu era garoto, tinha 16 anos de idade. Aí eu comecei a fazer reportagem de campo, primeiro, né? Um aninho fazendo reportagem de campo, para ir se desenvolvendo, para ir aprendendo. Claro, sim, sim. E daí eu lembro que eu narrei escanteio.
Eu sou do tempo de narração de escanteio. O que que é? O locutor que estava narrando ali parava e vinha o iniciante para narrar o escanteio. A bola saía da área e o locutor continuava a narrar. O outro locutor que estava narrando o jogo continuava a narrar. Narrador principal e um reserva. Isso, eu fui aprendendo com esses caras. Quem eram os narradores nessa época? Na época tinha 3. Era o Zé Desidério, tinha o Jurandir Matheus e o Bertone Júnior. Eram 3 narradores da Rádio Clube. E eu sempre aprendi isso com meu pai e com o seu Tuta. Seu Tuta foi um grande professor de jornalismo para mim. Seu Tuta pai, o Tuta antigo, o seu Tutão. E o seu Tuta me dizia um negócio interessante. Ele falava assim, quando tem alguém melhor que você, sabe o que você faz? Você pega na perna dele para subir. Sim. E eu nunca esqueci disso desde menino. Então eu percebia que eu podia sugar muito bem, bastante, né? Dos narradores antigos, né? Que era o Jurandir Matheus, o Bertone Júnior, o Desidério. Pegar um pouquinho de cada um e fazendo o meu estilo, crescendo, né? E fui sugando os caras, fui sugando. Então, isso é uma recomendação que eu sempre faço para a garotada. Quando você está começando, pega alguém que é melhor que você, pega na perna dele para você crescer. Eu sempre recomendo isso à meninada. E foi assim meu início aqui em Sorocaba. E eu fiquei paralelamente à Rádio Clube, eu trabalhei também na Rádio Convenção de Itu, com 2 pessoas maravilhosas que não estão entre nós. Por isso que minha amizade com o Zé Roberto Ercolim, saudoso Ercolim, e com o Mauro Nóbrega, é uma amizade muito antiga, de 40 anos. Então, lá era a equipe da convenção. Só que lá eu narrava, o Zé Roberto era o repórter e o Mauro Nóbrega era o comentarista da Rádio Convenção. Eu falo e fico, estou todo arrepiado aqui, que eu sou kardecista, eu tenho muito essa coisa de me sentir emoção quando eu falo. E passa o arrepio também, que aqui eu estou falando de 2 grandes companheiros do rádio. Pois é, então. E o Zé Roberto e o Mauro, nós formávamos a equipe da convenção. Aí, paralelamente com a Rádio Clube, onde eu estava aprendendo também na Rádio Convenção de Itu. Porque a escola do rádio do interior, ela é fundamental. O cara que não passa por essa escola do rádio do interior, ele tem grandes dificuldades. Porque no interior você aprende tudo, você aprende a montar equipamento, você puxa fio, você faz reportagem, você comenta, você narra, você faz de tudo no interior. E eu tive esse rádio esportivo no interior assim, que me ajudou muito até chegar na Jovem Pan, que eu cheguei muito cedo na Pan. Eu cheguei na Pan com 20 anos de idade, tenho 60. Eu já estou há 40 na Pan. Em 82 eu cheguei na Pan, aí quem me indicou foi o doutor Cássio Salerno. O doutor Cássio Salerno era um delegado aqui em Sorocaba. Uhum. E o doutor Cássio, ele tem até a avenida, né? Cássio Salerno hoje, né? O doutor Cássio, ele era muito amigo do Fernando Vieira de Mello, que era o diretor de jornalismo da Jovem Pan de São Paulo. Pouca gente sabe, o saudoso Fernando Vieira de Mello, a família dele era de Sorocaba. As pessoas não sabem disso. E aí o Cássio, entrando em contato com o Fernando, falou, eu ouço um menino aqui narrando na Rádio Clube, esse menino tem muito futuro, tem muito talento. E quem é ele, né? Quem é esse menino, né? Aí ele mandou uma fitinha, né? Na época era fita, né? Mandou uma fitinha lá para a Pan. E um dia eu trabalhando no cartório, que eu trabalhava paralelamente a tudo isso, desde os 15 anos, lá no Vitor Monalto. É tudo saudoso, né? Só estou faltando eu para a espiritualidade, tem um monte de gente que já foi. E o Vitor, desde os 15 anos trabalhava lá, como escrevente, com 18 anos, como office boy. Narrava futebol lá dentro do cartório? Diz uma lenda que sim, fazendo escritura. Fazia escritura, fazia procuração e narrava futebol. E todo mundo do cartório sabia da minha paixão por narração esportiva. Então, desde office boy no cartório, que eu comecei com 14, 15 anos como office boy, o pessoal já sabia que quando pintasse uma oportunidade assim, eu iria me dedicar inteiramente à carreira de narrador esportivo. E aí, no dia que me chamaram da PAN, pensei que fosse até uma brincadeira de um companheiro meu lá do cartório, que ele era muito brincalhão. Falei, ele tá me enganando aqui, porque o nome dele era Zé também, só que era Zé Luiz. Quem estava me ligando era um cara chamado Zé Carlos, que é o Zé Carlos Pereira, que tá na PAN até hoje. Porque naquela época ainda não tinha telefone em casa, né? Não, era telefone fixo. Era do trabalho, recados, né? Não, eu lembro que tinha a linha A, linha B, linha C. Isso. Né? Lembra disso? Que era chique quem tinha esse tipo de telefone. 3, 4 telefones, né? No cartório tinha linha A, linha B, linha C.
E aí me chamaram, através do Dr. Castro Salerno, para trabalhar na PAN, em 1982. E de lá para cá eu estou até hoje. Eu sou o locutor mais longevo mesmo da história da PAN. O narrador esportivo mais longevo. Porque a PAN ela tem 80 anos. Eu tenho 40 de PAN. Quem ficou em segundo lá foi o Zé Silvério. Ficou 25 anos. Ficou de 75 a 2000. Eu tenho 15 anos a mais já. Tenho 40 anos narrando futebol na PAN. Esse é um recorde duro, porque hoje não tem essa história do cara ficar tantos anos numa empresa só, né? Esse é um recorde duro que vai ser de ser quebrado. Ô, Nilson, quando você estava aqui no interior ainda, quando você era aquele menino sonhador, ali com a latinha de massa de tomate narrando, quem era o seu ídolo? Quem era o narrador esportivo que você fala, não, um dia eu vou chegar lá? Quem é essa pessoa? Tinham dois narradores, três, né? Três caras que... Esses caras eu tiro o chapéu de verdade. Pro resto eu não tiro, não. Porque hoje eu não me considero inferior a ninguém. Hoje a gente tem que deixar um pouco a modéstia de lado. Eu acho que eu estou aí no top do rádio brasileiro mesmo, como talvez o principal narrador esportivo hoje do Brasil. Mas à época tinha três caras que eu tiro o chapéu até hoje. Um chamava-se Haroldo Fernandes. O Haroldo era o narrador da Rádio Tupi. Esse cara narrava futebol como poucos eu vi na vida. O Haroldo era uma perfeição narrando futebol. E os outros dois caras que são dois ícones da história do rádio. Osmar Santos e Fiore Gilhote. Então esses dois caras são dois fenômenos. Então eu ouvia muito Osmar, eu ouvia muito Fiore e eu ouvia muito Haroldo. Aí eu falei, eu tenho que fazer uma mistura dos três. Eu tenho que tirar um pouco do Haroldo, eu lembrava sempre do negócio de pega na perna e sobe. Tenho que pegar um pouco do Haroldo, um pouco do Fiore e um pouco do Osmar. Aí eu vou me tornar um grande narrador. E foi assim que eu fui me formando, e esses três caras são as minhas três referências. Você na sua narração falava pimba na gorduchinha, bateu é fogo e é gol. Não, esse era o Osmar, né? E o bateu fogo é gol. O Osmar, bateu fogo Fiore. era gol, era o Fiore, né? Então, o que tinha, o que o Osmar foi? O Osmar foi um divisor de águas na história do rádio esportivo. Ele transformou aquele lado romântico da narração de antigamente, né? Com a alegria e a modernidade. Então, se você tem que escolher o cara como divisor de águas, é o Osmar. E se você tem que escolher um fenômeno, chama-se Fiore Gilhote. O Fiore é um fenômeno da história do rádio, sabe? Poucos têm a qualidade que o Fiore demonstrou ao longo da vida toda, sabe? Então, o Fiore era um negócio encantador ouvir Fiore Gilhote. Então, esses caras, para mim, Fiore, Osmar e o seu Haroldo Fernandes, são três caras que são três grandes referências na minha vida profissional como narrador esportivo. Quando você fala aqui do interior, né, aquele negócio de subir no poste, né, vai lá, liga o equipamento, toma choque, desmonta o orelhão para fazer a transmissão esportiva. Aí você chega em São Paulo, Nilson, uma estrutura gigantesca. Assustou você estar no meio de muitos profissionais, ou você já tinha esse tino de profissionalismo? Ô Luiz, você me conhece, eu sempre fui muito profissional, eu não gosto de trabalhar com amadorismo, sabe? Eu desde menino, eu sempre me impus muito essa linha profissional. Eu trabalhei com você, eu sempre admirei você pelo seu profissionalismo também, né? O cara que ele quer sair do lugar comum, ele não pode achar que isso tem que se fazer meia boca. Eu nunca me contentei em fazer nada meia boca. Ou eu faço um negócio bem feito, ou eu prefiro não fazer. E quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha grandes mestres. Nossa, olha o que eu tinha lá como referência. A equipe tinha Orlando Duarte, tinha Cláudio Karsug, tinha Cândido Garcia, o Fausto Silva tinha acabado de sair, Vanderlei Nogueira, Randall Juliano, José Silvério, Edemar Anuzek. Eram nomes incríveis do rádio esportivo que a Jovem Pan tinha. E o que eu fiz? Eu fui encostando nesses caras. O inteligente é isso. Eu vejo essa molecada agora, que eles... me assusta um pouco isso, porque agora eu convivo com uma geração diferente, né? Lá dentro da PAN, né? Eles chegam muito autossuficientes, achando que sabem tudo e não sabem nada. E nós não sabemos absolutamente nada. Nós somos eternos aprendizes.
Eu estou fazendo o programa agora aqui com você, eu estou aprendendo mais um pouquinho. Você está me entrevistando, você está aprendendo mais um pouquinho. E isso vai até o último dia da sua carreira profissional. Vai até o último dia da morte da gente. Assim eu penso. Nós somos eternos aprendizes. O que eu fazia? Eu procurava extrair, conversar muito com esses caras. Sabe? Eu não vejo essa garotada de hoje fazendo isso. Eu acho que é um grande defeito dessa garotada de hoje não encostar e não conversar com essas referências. Então, para mim, eu pegava o Orlando Duarte, eu passava horas conversando com o Orlando, com o Randall, com o Silvério, com o Edemar, com o Cândido Garcia. Cândido Garcia, para mim, foi o maior produtor da história do rádio esportivo. Eu fiquei honrado, rapaz, que com 20 e poucos anos ele me chamou e falou: ô, moleque, você vai ser o meu coprodutor dos programas aqui. Olha o que eu aprendi com esse cara, na época da máquina de datilografia. E eu já era bom nisso. Por quê? Por causa das escrituras. Fazia os contratos, escrituras. Por causa das escrituras que eu fazia, a procuração que eu fazia no cartório. Eu era rápido pra caramba na máquina. Ele falou: você vai ser o meu coprodutor. Imagine o que eu aprendi. Então, eu sempre digo o seguinte, Luizinho: você tem que querer aprender cada dia mais. E para querer aprender, você tem que encostar naqueles que sabem mais. Sabe? Suga os caras mesmo. Suga, extrai dos caras o conhecimento. Sabe? É muito bacana quando eu vejo um garoto interessado em sugar de um profissional mais rodado e mais veterano. Isso serve não só para a nossa área. Isso serve para todas as áreas. Eu tenho um filho que é cirurgião torácico, o Fábio, meu mais velho. O Fábio tem 37 anos de idade. Falo: Fábio, sabe o que você faz para você melhorar cada vez mais, além de todos os cursos aí que você faz aí pelo mundo afora? Pega esses cirurgiões mais antigos, cola neles. Cola neles que você vai aprender a ser cada dia melhor. E é assim que eu acho que é a vida. É o que não está na receita, é o que não está na bula, né? A experiência, né? Isso você não compra em supermercado. Vai lá no supermercado e fala lá: me dá 1 quilo de experiência. Não está à venda. Isso aí não está à venda, isso aí adquire-se. Então tem coisas que você não vai comprar nunca em supermercado. Então eu acho que a grande sacada da minha carreira, e eu, graças a Deus, tenho uma carreira vitoriosa dentro do segmento que eu escolhi, a grande sacada foi sempre querer aprender cada vez mais. Você não aprende com o jovem? Claro que eu aprendo. Hoje eu estou convivendo com uma geração muito diferente da minha, lá na Jovem Pan, um monte de molecada. Você aprende também. Que eles dominam a internet como ninguém, né? Claro, hoje são novos tempos, você aprende com os caras. Eu só fico muito triste quando eu vejo a arrogância de alguns, achando que sabem tudo. Você não sabe nada. Você sai, por exemplo, da universidade, sabendo de prática muito pouco ou quase nada. Você vai entender que a prática é muito diferente. A universidade é importante? Claro que é importante. Importantíssima a universidade. Se o cara for inteligente, ele vai extrair muita coisa do tempo que ele está dentro da universidade, cursando qualquer faculdade. Mas a prática, em qualquer segmento, ela é muito diferente. Então, é na prática que você aprende, e aprende uma barbaridade. Eu, Luizinho, quando me falam assim: ô, Nilson, você já fez tudo? Eu falo assim: está de brincadeira. Eu estou aprendendo cada vez mais. Hoje eu estou fazendo uma coisa nova. Eu nunca dei uma entrevista para a TV Uniso. Não é isso? Exatamente. É a primeira vez. Então, é uma coisa nova, eu estou aprendendo um pouco mais. Então, você tem que ter essa humildade. O cara que não tem essa humildade está frito. O cara que fala: já fiz 7 finais de Copa do Mundo, já transmiti 250 GPs de Fórmula 1, sei tudo. Sei tudo, coisa nenhuma. Todo dia está mudando, né? Todo dia está mudando e todo dia você vai aprender um pouquinho mais. Não tem essa não, cara. Nilson, quando você chegou na Jovem Pan, como é que foi o primeiro dia, abrir o microfone e falar: tô numa rádio grande? Foi uma gelada, cara. Uma gelada que me mandaram lá pro Ibirapuera, eu não sabia sair nem da Paulista para ir lá embaixo, tiveram que me levar. Era descer lá: Brigadeiro, você está no Ibirapuera? Eu não sabia. Me levaram. Aí eu pensei que eu ia transmitir o jogo, ia dar tempo, por exemplo, de pegar um ônibus para voltar para Sorocaba, porque eu só tinha dinheiro do ônibus. Eu não sabia que eu ia transmitir, eu fui lá para conversar. E já me botaram a narrar no primeiro dia. Eu narrei no primeiro dia o Campeonato Mundial de Futsal. Cheguei lá, nossa senhora, 2 ídolos que eu tinha, Cândido Garcia e Randall Juliano, comigo na transmissão. Aí tinha um operador chamado seu Natal Baldini, falecido também. Os 3 faleceram: o Cândido, o Randall e o Baldini. Ele falou assim: ô moleque,
Faz que nem você faz lá em Sorocaba. Você sabe que aquele empurrão foi fundamental. E foi um barato, porque eu fiquei sem comer, Luizinho. De meio-dia que eu cheguei lá, não comi. Até o dia seguinte, meio-dia, porque eu tinha medo. Me botaram no hotel, nunca tinha entrado num hotel na vida. Eu falei, mas eu só tenho dinheiro do ônibus, meu. Como é que eu vou pegar aqui essas coisas para comer? Como é que eu vou pagar? Refrigerante, como é que paga? Quando eu cheguei lá e contei isso para o Fernando Vieira de Mello, no dia seguinte, né? Eu falei, seu Fernando, eu não comi nada, não sei o quê. Eu falei, você tá ficando louco, rapaz. Ele falou, é um jacu mesmo, não sabe vir da Brigadeiro para Paulista. Que caipira que me mandaram, juro por Deus. Sabe ler? Falei, eu sou cartorário, como não sei ler? Vai chegar um carro na porta do hotel aí com a letra J e a letra P. Você sobe, não abre a boca e o cara vai te trazer aqui. Esse foi meu primeiro dia na PAN. Falei, meu Deus, olha a gelada que eu entrei. Olha esse homem, como ele está me tratando. Mas esse homem foi o homem de maior coração do mundo que eu conheci. Quando eu falei que não comi para ele, no meio-dia, ele me levou lá na galeria, lá embaixo do térreo, mas ele me fez comer tanto. E ele falou, você vai ficar aqui 3 meses, moleque. Os caras vão para a Copa aí, era a Copa de 82. Voltando da Copa, você está fora. Porque nós temos uma tradição aqui de só 3 narradores no esporte. E esporte eu não gosto, ele falava, o Fernando, ele era diretor de jornalismo. Que esporte e narrador é tudo semi-analfabeto. Falei, seu Fernando, como semi-analfabeto? Eu só respeito o Joseval Peixoto, que fez a faculdade de Direito. Eu acho que eu fiz Direito porque eu lembro dessa frase até hoje. Tá? Só respeito o Joseval. Vocês são tudo burros. Se botar um mata-burro aqui, não entra ninguém do esporte na rádio. Falei, meu Deus, olha onde eu fui cair, meu Deus do céu. Mas era tudo mentira, porque ele tem um coração do tamanho do mundo, isso era tudo teste. Tava acelerando você. Não, né? É para ver a minha reação, como é que eu ia reagir. Cara esperto demais, um diretor de jornalismo fenomenal, chamado Fernando Vieira de Mello, que me levou para a Jovem Pan. Aí passou esses 3 meses, viu, Luizinho? Eu assinava um ponto todo dia, e no ponto estava lá, passar no RH. Falei, pronto. Acabou meu esse homem falou a verdade mesmo, né? Que eu ia ficar 3 meses e... Cheguei no RH, o cara começou a me dar um monte de documento. Aí eu falei, mas por que o senhor está me dando... Oswaldinho, nunca mais esqueço do Oswaldinho. Falei, por que o senhor está me dando essa papelada toda? Puta, você é caipira mesmo, né? Por isso que te chamam de caipira aqui, né? Falei, por que o senhor está falando isso, Oswaldinho? Você vai ser contratado, animal. Falei, mas como contratado? Ele falou que para passar no RH, estou pensando que é demitido. Rapaz, mandaram te contratar, rapaz. Nem deveria, né? Porque você é muito caipira. Escuta isso, depois de 3 meses, depois da Copa. Aí eu pego toda a papelada, subo no 24º andar, tinha um aquário no 24º andar, que era a sala do Fernando Vieira de Mello. Uhum. E quando ele tem um óculos assim, igual ao seu, que é caidinho na ponta do nariz, e quando estava caído o cabelo assim para frente, é porque ele estava bravo. Todo mundo sabia isso, tá? E do cabelo caidinho, o óculos no nariz, não entra lá. Eu entrei na sala, seu Fernando, o senhor fala que sabe tudo, né, seu Fernando? Ele olhou para mim assim, sabe? Falei, seu Fernando, estou sendo contratado. Falou, meu Deus do céu, um jeca, um animal, um semi-analfabeto, locutor esportivo, sai da minha frente em 30 segundos antes que eu mude de ideia. Quer dizer, a anta aqui não sabia que era ele que estava me contratando. Eu fui lá afrontar ele porque ele não acertou na previsão que eu ficaria só 3 meses. Aí, daquele dia em diante, já se passaram 40 anos, rapaz. Já tem história, viu? 40 anos. O Nilson César hoje é um cara muito bem sucedido, é um cara de nome internacional, né? Narrou um monte de Copa do Mundo. Essa aqui do Catar vai ser minha nona. Nona. Como é que foi, Nilson, para você chegar em São Paulo, né? E até para que as pessoas possam entender, não é fácil. Passou fome, passou necessidade, dormiu no estúdio. Teve essas passagens na sua vida? Não chegou a isso, não. Mas foi difícil, porque eu fui morar numa pensão na Rua Minas Gerais. Eu ganhava muito mais no cartório do que a PAN me pagou na época. O meu salário do cartório, se eu não me engano, a PAN me ofereceu 8 mil cruzeiros à época de salário, e eu ganhava 12, 13 mil cruzeiros trabalhando no cartório aqui em Sorocaba. Mas era meu sonho, eu tinha que ir, eu queria ir.
Aí eu fui morar onde morou o Fausto Silva. O Fausto morou também na mesma pensão que eu morei. Quem arrumou essa pensão é uma japonesinha que está na pá até hoje, chamada Maria Yamazaki. Ela tem 1,30 m de altura, Maria. É verdade, até hoje, mas ela é o nosso bombril. Porque é bombril, 1001 utilidades, é impressionante. Ela arruma lugar para a pessoa ficar. Então ela falou, você vai morar na pensão do Faustão, moleque. Falei, que pensão do Faustão? É na rua Minas Gerais, perto do Pacaembu. É bom porque dá para você vir a pé para a rádio e daí, quando você for fazer jogo no Pacaembu, dá para ir a pé também. E eu passei um tempão lá, passei perrengue, claro, passei dificuldade. A gente marcava lá, ó, o picadinho que comia na hora do almoço, eu lembro, a gente marcava no bar do Mané para pagar no dia do pagamento. Tudo isso você passa, mas isso daí é a coisa mais maravilhosa do mundo. Por exemplo, meus meninos aí, os 3, eles ficam bravos quando eu falo isso, né? Mas é verdade, é tudo menino de condomínio. O moleque de condomínio que vai pra praia de 6 3/4, solta pipa no ventilador, né? Toma leite de pera, né? Nunca entraram num busão aqui desse da cidade aí, para pegar ônibus e ir de um bairro pro outro. Isso aí é de Cometa para São Paulo, né? Não, mas aqui, quando eu trabalhava no cartório, eu ia a pé para não gastar o dinheiro. Lá da Fernão Salles até a Praça Carlos de Campos. E voltava a pé também. Claro, porque meu pai era soldado da polícia. E soldado ganhava muito pouco. Ele aposentou como capitão da PM, né? Mas ele era soldado da Polícia Militar, então tinha 3 filhos. Então eu economizava até no passe. Claro que é duro, mas o prazeroso é isso. O prazeroso é você ir conquistando, Luizinho. A conquista que é prazerosa, sabe? E eu não me apego mesmo, cara. Eu sou kardecista. Para mim, as conquistas materiais são as que menos significam. Eu acho que o grande vencedor, o vencedor de verdade, é o cara que evolui como ser humano todos os dias. Porque Deus, ele te oportuniza a crescer, evoluir como ser humano todos os dias. Não importa se você tem milhões no banco, se você tem R$1, se você está devendo, isso pouco importa. Para mim, o que importa, para mim, o vencedor nessa passagem aqui, não é o cara que tem um grande destaque profissional, nada disso. Se esse cara tem e não evolui um palmo como ser humano, para mim ele é um perdedor. Ele é um perdedor. Então, a grande vitória que a gente tem que ter é tornar-se um ser humano melhor dia a dia. Porque quando você se torna um ser humano melhor dia a dia, o resto passa a ser uma consequência. Parece que as peças se encaixam, entende? Parece que tudo dá certo. Parece que as peças vão se encaixando. O mundo conspira a favor, né? Tudo conspira a favor. Quem não entender assim, depois não adianta ficar reclamando, ó vida, ó céu, ó azar, porque nada de positivo acontece comigo. Uai, nada de positivo é porque você, quando não evolui como ser humano, você está conectado erradamente. A mesma situação que você fala, fique com os melhores. Quem vai para o outro lado se associa a uma bigorna, ou seja, sempre vai caindo, né? Então, eu acho que o inteligente é o cara que quer se tornar uma pessoa melhor. Porque aí você passa a ter tudo mais fácil na tua vida. Parece que você tem uma evolução profissional mais fácil, parece que as adversidades você tem mais força para enfrentar. Passam mais rápido. Eu enfrentei grandes adversidades na minha vida, não foram poucas adversidades, não. Mas eu acho que, graças a Deus, eu tive força para superar e sair das dificuldades e adversidades muito melhor do que eu era. Nilson, você chegou em São Paulo, passou por essas adversidades, lógico, é começo. Como é que você não era o primeiro narrador, né? Era o quarto. Quarto narrador. E ao longo do tempo você foi crescendo, sai um, vai outro embora. Chega Nilson César, primeiro narrador da Jovem Pan em São Paulo. Isso já faz 22 anos que eu sou o primeiro. 22 anos atrás, como é que foi? Você fala, putz, eu cheguei no nível que eu gostaria de chegar? Ou você ainda tem muita expectativa pela frente? Eu sempre tenho expectativa pela frente. Eu acho que eu sempre me pergunto em palestras, ô Nilson, qual é o jogo mais importante que você narrou? Fala, o próximo. O próximo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tem o William Bonner que está apresentando o Jornal Nacional aí há muitos anos, não tem? Tem. Se ele começar a gaguejar, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, vão esquecer toda a história dele e vão tirá-lo.
Então, é a mesma história, é a mesma coisa minha. Eu tenho que ver o próximo jogo sempre como o mais importante da minha vida. A gente, quando você chega, para chegar é difícil. Numa situação de topo, de sucesso, de destaque. A manutenção, aí você tem que matar 10 leões para chegar. Para se manter, você tem que matar 100 leões. A manutenção é muito mais difícil. Então, você chegar é uma coisa complexa, dura. Você tem que ter talento, você tem que ter a tal da vocação, tem que ter dedicação. Mas a manutenção é muito difícil. Então, você tem que narrar cada vez melhor, no meu caso, que é a função de narrador esportivo. Por exemplo, a gente estava gravando essa conversa aqui antes de Ceará e São Paulo. É o jogo que eu vou fazer no próximo domingo. Para mim, Ceará e São Paulo é Copa do Mundo. E eu aprendi isso com o seu Tuta. O seu Tuta, quando eu cheguei na PAN, ele falou assim: ô moleque, você tem muito talento, mas vai sobrar aí para você só jogo ruim, hein? Que você é o quarto narrador, hein? Mas trate de transmitir o jogo ruim que sobrar para você como se fosse final de Copa. Porque senão você nunca vai chegar a uma final de Copa. Nunca mais esqueci isso. Então, para mim, qualquer jogo que eu vou com o apetite de um menino. Por isso que os caras falam: pô, você tá que nem vinho, você tá ficando, você tá velho, você tá cada vez melhor. É porque eu vou para a transmissão com apetite de menino, com tesão de menino. Eu não tenho esse negócio de desleixo. Eu, para dar uma entrevista aqui para você, eu não tenho desleixo. Eu procuro dar o melhor de mim, para que fique alguma coisa para as pessoas, para que se acresça alguma coisa. E isso eu acho, sim, que o cara se torna um profissional diferenciado. Quando ele entende que ele ainda é aprendiz. Sabe? Você quer ver eu ficar irritado, é o cara achar que sabe tudo, bota o narizinho lá em cima, uma arrogância desgraçada, nariz lá em cima, eu sou demais, eu sou fantástico. Esse é um pobre coitado que não sabe nada. O tombo é maior, né? Não é que tombo, ele não vai dar nada. É a frustração, porque ele tem que falar isso para ele, porque ninguém reconhece isso, então ele tem que falar para ele mesmo. Então a frustração é gigante de um cara assim. Então, a frustração é um negócio gigantesco. Eu já penso diferente. Eu já vou lá para transmitir Ceará e São Paulo do mesmo jeito que eu vou fazer a final da Copa do Catar. Para mim, a importância do jogo Ceará e São Paulo é a mesma que eu vou lá transmitir a final da Copa do Catar. É assim que a gente tem que pensar. Eu aprendi isso com os mestres. Eu aprendi isso com as feras. Então, os caras falam: não pode ter desleixo em nenhum minuto. Porque tem um monte de gente querendo tomar seu lugar, né? Além disso, óbvio, né? É óbvio, é uma coisa clara. É uma coisa claríssima isso. É gigantesca. Todo mundo sonha, né? Por quem dera eu poder ser o titular lá de um grande veículo. Está em evidência, né? Porque agora tem YouTube, tem televisão, tem uma série de coisas aí que mostra a sua imagem, mostra a sua cara, você é parado na rua. Outra coisa que eu acho muito engraçado, isso não acontecia quando não tinha esse negócio de imagem, YouTube, TV. Agora, a cada lugar que a gente vai, você é parado para selfie, porque agora o negócio é selfie, né? Tira foto, tira selfie. E tem cara que se deslumbra com isso. Ô Luizinho, juro por Deus, eu não me deslumbro com nada. Eu não tenho mais esse negócio de deslumbre comigo. Eu acho que é também a maturidade. Você vai ficando velho. Você é um cara sexy hoje, né? Um sexagenário já, né? Sexagenário. Eu boto a minha... Tenho 60. Eu boto o meu carro lá na Padaria Real na vaga de idoso, amigo. É lógico, entendeu? Eu vou lá no Carrefour, vaguinha de idoso, entendeu? E eu penso assim, o cara vai ficando mais maduro, você vai entendendo que quanto mais humilde você é, mais reconhecido você é. Absoluta certeza. Pela humildade, sabe? Você é reconhecido pela humildade. Ô Nilson, com 40 anos de narração esportiva... Não, 45, né? 40 de PAN e 5 no interior. 40 em São Paulo. Qual foi o gol que você falou? Esse aqui eu narrei com vontade, com tesão. Esse foi o melhor gol que eu narrei. Tem vários gols. Agora no YouTube, você vê lá acesso de milhões de pessoas em vários gols. Milhões, né? Muito legal. Sim. Isso no YouTube, né? Mas tem alguns gols aí que marcaram mesmo. O 100º gol do Rogério Ceni foi de 27 de março de 2011.
Se você ouvir a narração, o Rogério me disse que ele ouviu todas. E ele falou, a sua foi a melhor. Porque eu estava muito inspirado naquele dia, porque eu falei a data, dei a hora, dei o local, tudo no instante. 27 de março de 2011. Será que vem? Será que vem? 17 horas e 30 e poucos minutos em Barueri. O jogo foi em Barueri. São Paulo e Corinthians. E aí o cara bateu e foi gol. Sabe qual é o toque do celular do Rogério Ceni? A narração do A gol. minha narração. Então esse é um gol importante, porque pela importância do gol e porque um goleiro dificilmente vai marcar 100 gols. É raro um negócio desse. Então isso é uma narração rara, né? 100 gols de um goleiro. Aquele gol do Ronaldo por cobertura na Vila Belmiro contra o Santos, um gol que ele deu um totozinho para cima do Fábio Costa. Aquilo lá eu terminei a narração falando até o Pelé, estava vendo aquele jogo, falei, até o Pelé levantou para aplaudir o Ronaldo. Foi outro gol que me marcou muito. Tem um gol do Palmeiras, que tem muita visualização na internet, é um gol que o Valdívia marca e faz o choro assim, e aí, você lembra? Ele marcou o gol contra o Palmeiras, fez um chororô da comemoração, né? Esse gol também tem muita visualização, muita gente fala. Tem o gol do Neymar na final da Libertadores da América no Pacaembu, que muita gente... Eu estou citando alguns gols pela internet, pelo número de views que a gente vê na internet. Mas tem gols importantíssimos de Copa do Mundo, tem gols aí que marcaram história, né, no futebol, de decisões de campeonatos. Já são 22 anos que eu sou titular da PAN, não é um dia, não. Eu entrei lá em 82, em 2000 passei a ser titular, nós estamos em 2022, 22 anos. Então tem muitos gols aí. E talvez o momento mais triste da minha vida profissional foi narrar a morte do Ayrton. Essa é uma das cenas que marcou o mundo, né? Você teve a oportunidade de fazer essas narrações do Copa do Mundo, fazer aí também acompanhamento do Senna e do Brasil, né? Foram 14 anos. 14 anos acompanhando. Como é que foi esse momento, Nilson? Você narrando ali, e todo mundo sabe... A 500 metros eu estava do local. Narrando, fazendo essa transmissão da Fórmula 1, e ver ali um amigo, né? Porque você era muito próximo do Senna, muitas fotos e vídeos. Como é que foi para você ver aquela situação, ver aquele momento, falar, e aí, o que será que aconteceu? Balançou ali, Nilson? Ah, balançou todos nós. Porque a gente conhecia bem o Ayrton. Se fosse algo sem importância, ele ia bater no cinto e ia sair andando. A gente conhecia o Ayrton, né? Ele ia bater no cinto. Aliás, tem uma imagem que mostra isso, né? Tomara que deveria ter sido assim, né? Fizeram uma projeção, aí, coisa legal. Outra vez eu estou arrepiado aqui, porque eu estou falando de uma coisa que mexeu com todos nós mesmo. Aquele dia, no instante do impacto, se você ouvir aí no YouTube a narração, eu falo, meu Deus, Nossa Senhora. Eu tive a sensação que a coisa foi muito grave. Na hora da batida, pode ver, eu falo assim, meu Deus, Nossa Senhora. Ayrton bateu na Tamburello. Meu Deus, Nossa Senhora. Porque eu vi a violência da coisa. E a gente já estava, naquele final de semana lá em Imola, todos nós já estávamos meio precavidos. Por quê? Que na sexta nós tivemos um acidente espetacular com o Rubinho Barrichello. Eu fui com o Rubinho no Hospital Maggiore. Eu fui dentro da ambulância, porque o pai dele não estava ali, e ele me conhecia desde menino, eu conhecia ele desde criança, e ele pediu, eu e o Cândido Garcia, nós fomos dentro da ambulância que levou o Rubinho do treino para o Hospital Maggiore, em Bolonha. Foi um acidente espetacular, mais espetacular do que a batida do Ayrton. Aí no sábado morreu o austríaco, o Roland Ratzenberger. E aí no domingo a morte do Senna. Então, foi um final de semana tenebroso. E ele já estava tenso, né? O próprio Senna. Ah, mas ali é uma outra história. Aí não era o carro. Aí pouca gente sabe da história. A família estava interferindo um pouco na relação dele com a Adriane Galisteu. E ele estava meio chateado com aquilo lá. Sabe? Ele estava chateado com as mortes ali, né? A morte do Ratzenberger, o acidente do Rubinho, a interferência da família na relação dele com a Galisteu. Ele estava passando o final de semana meio tristonho mesmo. Ele não estava aquele Ayrton alegre,
de corrida. Porque o Ailton nunca foi um cara, se você for ver, não tem muita foto dele rindo, nada. Cara focado. Sempre britânico. Ele sempre foi mais britânico. Um cara, ele cresceu assim dentro da McLaren, aquele jeitão dos ingleses da McLaren. Um cara focado, dedicado. Então você não vê muita foto dele aí, o Ailton sorrindo. Só nas férias, né, que você via ele relaxado e com jet ski, sorrindo, e em Angra, que ele ficava muito nas férias, né? Mas aquele final de semana foi isso, e foi um azar desgraçado, porque o Ailton poderia estar aqui entre a gente. A barra de suspensão quebrou. E é que nem é uma lança na ponta do carro, aquela lança preta, é a barra. Uhum. Se tivesse batido no casco do capacete, o Ailton estaria vivo aqui hoje. O problema é que ultrapassou a viseira. A lança veio dentro da viseira e ultrapassou a viseira e pegou em cima do supercílio. E aí, nesse impacto, é a mesma coisa que você tomar uma flechada a 300 km por hora na sua testa. Foi o que aconteceu. Eu tenho certeza que se tivesse... Foi um azar desgraçado a morte daí. Se tivesse pego o casco do capacete, ele estaria vivo. Centímetros de diferença ali. Ah, foi coisa muito pouca diferença. E aí ocasionou a morte cerebral ali. Ele chegou no hospital... A doutora Maria Tereza Fiandre, eu não esqueço, porque eu fiquei muito amigo da médica. A doutora Maria Tereza Fiandre falava, io non capisco niente, o ragazzo é destruto e não é morto. Ela falava, eu não entendo nada, o rapaz está destruído, mas não está morto. Então ficou aquela esperança. Daí eu falei para ela, aí doutora, quanto tempo mais? 2, 3 horas e pio é morto. Ela fala, 2, 3 horas a mais, nós vamos decretar a morte, porque os órgãos vão parar. O que aconteceu? A resistência dele era tão grande, tão grande, tão grande, que demorou 2, 3 horas para paralisar os órgãos. Mas ele já chegou no hospital com morte cerebral. Amigo, jorrava massa encefálica da cabeça dele. Na pista, jorrava massa encefálica. Imagine a violência que foi da lança ultrapassando a viseira. Sabe? Então... Foi um azar desgraçado, um rapaz de 34 anos. Talvez no mundo ninguém exerceu a profissão que ele exerceu tão bem. Temos grandes pilotos, Schumacher, que infelizmente está aí vegetando, o Hamilton, um piloto excepcional, enfim, grandes nomes aí, Verstappen, grandes nomes, mas que nem Prost, Mansell, Piquet, grandes nomes, mas que nem o Ailton não tem. Esse é um cara que vai fazer muita falta e não vai ter gente igual por séculos. Muito difícil, é que nem o Pelé. Tem alguns caras que é difícil, os caras podem chegar perto, né? Maradona chegou perto do que jogou o Pelé. Messi chegou perto do que jogou o Pelé, mas não chegou o Pelé. Mesmo Ronaldo, né? Neymar. Perto. Neymar é outra prateleira, né? Pelo amor de Deus, né? Não exagera, né, Luizinho? Estamos falando de Ronaldo, né? Menos, né? Neymar é outra prateleira. Jordan do basquete. Nossa, tem tanto jogador excepcional de basquete, mas não tem o Jordan. Mike Tyson no boxe. Tem tanto boxeador fenômeno, mas nunca vi um Mike Tyson. É só o Mike Tyson. Então é assim, o esporte tem uns caras que duro substituir o mesmo Ayrton. Esse cara vai ser igualzinho a Ayrton. Não vai. Não vai. O Ayrton tinha um jornalista português chamado Domingos Piedade, da Rádio e Televisão Portuguesa, RTP. Além da RTP, também trabalhou na Jovem Pan, Piedade. E ele era Relações Públicas da Mercedes-Benz, à época. E ele me falou um negócio que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, Nilson, tem um monte de piloto, mas tem um ET. O ET é o Senna. Esse é extraterrestre. Fora da curva. Fora da curva. Ele era mesmo. Ele era fora da... o Ayrton não seria o mesmo com as máquinas de hoje. Conversa. Nossa Senhora. Hoje... Aquilo lá, naquela época era no braço, né? Com a tecnologia de hoje, ele ia voar. É que nem o cara que fala, o Rivelino, o Zico, esses caras não jogariam hoje. Nossa, imagina o Rivelino com o gramado de hoje. Garrincha. Gramado de hoje, a bola de hoje, o vestimento de hoje, a chuteira de hoje, a fisiologia de hoje, o preparo físico de hoje. Imagina esses caras... Preparo alimentar,
Pois é, com tudo que se tem hoje. Os caras jogavam em campo esburacado, enfrentavam adversários muito melhores. Não tinha nem cartão amarelo nem vermelho. Era um vale tudo, né? A chuteira pesava 2 quilos. A camiseta o cara saía com 2, 3 quilos pesando se tivesse molhada. Então, já imagina o Rivelino hoje com a camisa 10 do Real Madrid. O Zico com a camisa 10 do Bayern de Munique. Jesus do céu. Então, hoje os caras jogariam muito mais. Muito mais. Era muito mais o Ayrton amor hoje seria um piloto muito melhor. Era muito mais amor, né? Hoje é muito mais dinheiro, Nilson. Você acha que o povo é muito marketing hoje? É muito sociedade do espetáculo? Não. Tem o lado marketing por causa da internet, que aproximou o mundo. Né? Hoje eu tiro uma foto aqui, em 1 segundo está em qualquer parte do planeta. Então o jogador hoje ele vira popstar. Você falou do Neymar. O Neymar, como o Neymar, eu vi 800. Eu já vi muito jogador melhor que o Neymar, com 60 anos de idade, 45 de carreira. O Santos teve um ponto esquerdo chamado Edu. Edu. Era Pelé e Edu. Depois do Pepe era o Edu. O Edu, para mim, nossa, se você utopicamente transportasse o Edu para os dias de hoje, ele seria 10 vezes melhor que o Neymar. Mas é que hoje o cara ele tem uma visibilidade mundial. Então, hoje é uma febre de youtubers, né? O que você faz? Não faço nada, eu sou youtuber, faço dancinha, milhões de seguidores. Verdade. Milhões de seguidores. Ou o que você faz? Eu ponho uma luva e chuto bola. Luva de pedreiro, milhões de seguidores. Então, hoje, os valores estão... Eu estou dizendo que está tudo de ponta cabeça hoje. Está tudo muito estranho, né? Como é que é? A banana está comendo macaco. Exatamente. A banana os valores estão muito invertidos, né? Então, mas eu acho que essa coisa do gênio, são poucos que têm. Nilson, lá atrás, quando você estava ainda menino, lá, 3º, 4º narrador, como é que foi a notícia de chegar e falar, Nilson, você vai narrar a Copa do Mundo, vai ter que viajar, vai ter que fazer Copa do Mundo, vai ter que fazer Fórmula 1. Como é que foi essa mudança para você? Bom, hein? O caipira do interiorzinho aqui, né, que andava a pé, fala, pô, vou para fora do país. Como é que foi essa mudança? E hoje, Luiz, eu estava vendo outro dia lá, são 55 países que eu visitei. Tem uns 14 passaportes cheios lá. Foi muito bom, porque você aprende, rapaz. É o que eu estou dizendo, se o cara tem disposição sempre para aprender, você vai continuar aprendendo sempre. Eles me botaram no mundo ali exatamente por isso, porque o seu Tuta, que era um gênio, o pai do Tutinha e do Marcelo, foi o grande gênio da Jovem Pan. Chama-se Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Os filhos são muito bons, têm seu valor, claro que tem, claro que tem. Aprenderam demais com o pai. E mantém a rede até hoje. É lógico, né? Todos têm seu valor. Mas o grande gênio da história da PAN é o pai, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Esse homem foi um gênio do jornalismo. Ele enxergava o talento nas pessoas. A gente crescia muito pela meritocracia mesmo, sabe? O cara tinha mérito mesmo para ser reconhecido pelo seu Tuta. E ele me falou em 86, 4 anos que eu já estava na PAN. Ô moleque, vou te botar pelo mundo. Você vai fazer corrida de carro, porque surgiu um tal de Senna aí, eu estou apostando nesse cara. E ó a visão, hein? Um tal de Ayrton Senna aí que está surgindo, eu estou apostando nesse cara. Ele falou, você já fez corrida de carro? Eu falei, nunca fiz. Já entrou no autódromo? Eu falei, nunca entrei. Então vai estudar. Sabe o que é roda? Eu falei, roda eu sei. Já é um passo. Aí ele falou, você vai fazer a 1000 milhas de Interlagos. Era final de 85. Era uma prova que a largada era meia-noite. Vai o Karsug, vai o Cândido Garcia. Aí qualquer coisa você pergunta para eles lá e vai narrando. E se você tiver dúvida, solta para eles. Falei, caramba. Falei, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu fiz. Aí, primeira corrida foi Jacarepaguá, 86, a rádio comprou os direitos e a partir de 86 voltou a transmitir Fórmula 1. Porque a PAN transmite Fórmula 1 mesmo antes da TV Globo, sabia disso? É verdade, isso é Você verdade. sabia? Mesmo antes da Globo. É uma aposta do Tuta. Não, não, a Globo não transmitia, quem transmitia era a PAN. A TV Globo não mostrava, era só o rádio. Então, com essa Sabe quem narrava? Com essa aposta do Tuta, do Senna, Sim, isso começou mas a tomar sabe quem dimensão narrava? maior. O velho barão, Wilson Fittipaldi, pai do Emerson Fittipaldi.
Sabe quem narrou o primeiro título mundial para o Brasil? O Wilson Fittipaldi, narrando o filho. Olha que coisa fantástica. Maravilha. O Emerson, em 72, ganhou o primeiro título mundial de Fórmula 1 para o Brasil, em Monza, na Itália. Sabe quem era o narrador? O pai dele na Jovem Pan. Não tinha TV. Aquilo é histórico. Então a Jovem Pan tem uma tradição histórica de acompanhar a Fórmula 1. O pai narrava o filho pelo mundo inteiro. O velho Barão. E apresentava também o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Era muito engraçado, porque ele colava a calça no vidro com o operador ali, ele abaixava a calça, mostrava o bumbum lá para o operador, ninguém conseguia ler, ninguém conseguia ler. São 7h30, a hora que mostrava assim, todo mundo parava no estúdio, ninguém conseguia. Era a época romântica, É a né? magia do rádio que ninguém magia que ver, ninguém né? via. E o Barão foi o primeiro narrador de Fórmula 1 do Brasil para o rádio. E a primeira narração de um título mundial para o Brasil foi o primeiro título do Emerson Fittipaldi, em 1972. Quem narrou? O Wilson Fittipaldi, o Barão, em Monza. Comentário, Orlando Duarte, que estava lá em Monza. Na última, depois que ele deu a bandeirada, ele ficou tão emocionado que o Orlando teve que pegar e continuar a transmissão. Claro, o filho dele correndo, né? Ganhando um título mundial. Isso é histórico, viu? Essa molecada precisa pesquisar isso no YouTube, que isso é histórico. Aí o seu Tuta, em 86, falou: tem um tal de Senna aí, rapaz, eu vou postar nele. Estou postando nesse. O Senna tinha começado a correr em 84, na Toleman, né? Aí ele falou: vamos voltar a fazer corrida, que tinha parado uma época, de 80, um período ele ficou sem fazer. Vamos voltar, vou comprar os direitos. Comprou os direitos e tacou eu no mundo. Luizinho não falava uma palavra em inglês, fui aprendendo tudo na raça, aprendi outros idiomas, na raça, sozinho, eu e minha mala. O legal da história é que a estrutura da Fórmula 1 é bacana, porque quando você chega para fazer, é que nem eu estou chegando para essa entrevista aqui. Como é que eu estou chegando? Microfone pronto, câmera ok. Quando você chega em qualquer parte do mundo, está tudo montado. Dentro dos direitos que você compra, a organização do evento já deixa tudo montado. A estrutura já fica pronta. A estrutura pronta. O único trabalho que você tem é apertar o botão e falar alô Embratel, na época, né? Alô Embratel. Alô Embratel, falando aqui, fala com Budapeste. Aí entrava Frankfurt, de Frankfurt para o Rio, do Rio para São Paulo, era a linha, né? Então, foi um aprendizado assim que, meu Deus, que eu tenho de gratidão para o seu Tuta. Um aprendizado assim fantástico. Eu fiquei de 86 a 2000, 14 anos viajando o mundo a cada semana. Imagina, uma semana no Brasil, uma semana na Europa, outra semana na Ásia, outra semana nos Estados Unidos, e outra semana no México, viajando o planeta. E voltava para cá e fazia futebol. Aí em 2000 eu parei de fazer, porque em 2000 fui colocado como titular de esportes da PAN. E eu continuo como titular de esportes até hoje. Ainda bem, né? Ainda bem que você ficou aqui, né? Para nos dar o prazer de, por exemplo, estar dando essa entrevista. Eu tinha que fazer online com você. Por falar em magia do rádio, Nilson, há muitas histórias de bastidores aí, como você falou aqui do Fittipaldi, né? Um dos caras que mais aprontava também aí era o Flávio Prado, né? Fazia todo mundo rir, aprontava com você. Tem história tem boa muitos disso? brincalhões, O Flávio era um dos brincalhões, né? Muitos brincalhões. Tem. Essa coisa faz parte da época romântica, né? As brincadeiras do rádio, os bastidores. Você viveu isso comigo, aqui em Sorocaba também. Durante mais de uma década eu apresentei o jornalismo aqui em Sorocaba. A primeira equipe da Rádio Cruzeiro do Sul fui eu que montei. Não tinha jornalismo na Rádio Cruzeiro do Sul. Eu que montei o jornalismo na Rádio Cruzeiro do Sul. Eu me lembro muito bem, eu saí da Rádio Ipanema na época, né? Isso. E fui montar o jornalismo na Rádio Cruzeiro do Sul. Não tinha o jornalismo ali. Depois eu montei uma equipe também para o Teodorinho lá, que era a Rádio 10. Isso. 88.3, se eu não me engano. Exatamente, que hoje é Antena 1. Hoje é Antena 1. Então são duas equipes que eu montei aqui em Sorocaba de jornalismo. Eu que trouxe o José Roberto Ercolim para Sorocaba. Na época que ele morreu, eu não sei porque ninguém me perguntou isso. Ninguém me entrevistou, nada. Eu achei a coisa mais estranha do mundo. Eu que trouxe o Ercolim. Aqui, por que eu trouxe o Ercolim? Porque o Ercolim eu tinha levado ele para a PAN. Burramente, porque ele não foi para a Copa da Itália, ele resolveu sair da Jovem Pan.
Falei, Ercolim, tem 94, tem Copa de 98, tem 2000. Ele não foi ele ia para a Copa da Itália. Ele não foi porque foi o plano Collor. E aí teve que cortar muita gente. E foi 2 ou 3. Eu estava no meio para ir, porque eu era um dos narradores da Copa, eu tinha que ir, mas cortou o repórter. O Karsug não foi, italiano, que estava na Copa para ir. Cortaram o Karsug na época, eu me lembro. Orlando Duarte foi cortado, e ele foi também, o Ercolim. E ele resolveu sair da rádio por causa disso, porque ele foi cortado. Só que ele esqueceu que tinha Copa de 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Tinha um monte de Copa pela frente. E era um brilhante repórter setorista na época, né? Ele era titular já da reportagem, junto com o Vanderlei Nogueira. Os 2 repórteres titulares eram Vanderlei Nogueira e José Roberto Ercolim. Ele ia ter uma carreira em São Paulo fantástica, porque ele era um dos profissionais mais incríveis que eu conheci, em termos de inteligência, de capacidade. O Ercolim, rapaz, o Ercolim é um pecado que ele foi embora cedo. Um pecado que a espiritualidade chamou o Ercolim antes do normal, né? Ele tinha 58 anos de idade quando foi embora, né? E era meu grande companheiro na Rádio Convenção de Itu, quando o Benedito Palhato me pediu um cara para... Tem uma pessoa me ligando aqui sem parar, depois eu vejo quem é. Quando o Benedito Palhato me pediu um cara para quando eu viajasse... Para fazer a substituição. Isso, para manter o mesmo nível da apresentação no jornal. Não só manteve, como superou, porque o Ercolim era muito bom. Muito bom, um cara muito bom. Um cara com uma cultura extraordinária, um cara que lia uma porrada de livros todos os meses. Um cara de uma inteligência rara, o Zé. E foi embora. Mas eu falei do Ercolim por quê agora? Tinha alguma razão que eu estava falando. Que você o trouxe de São Paulo para cá mas não era ninguém reconheceu sobre isso, ninguém perguntou a você sobre isso. Sim, quando ele morreu, né? Exatamente. Ninguém perguntou. Ninguém me falou. E eu achei uma coisa assim absurda, né? Ninguém me entrevistou para falar do Zé. E eu me lembro como fosse ontem. Eu levei ele na minha casa, meti um fogo nele com uma garrafa de uísque. Verdade. Porque ele não queria voltar a trabalhar em rádio. Falei, Zé, seguinte, ó, vai lá, os caras vão te pagar um bom salário. Ele fez a faculdade de Direito, se formou em Direito. Nossa senhora, teve uma trajetória profissional maravilhosa aqui em Sorocaba, mas ele poderia ter sido em São Paulo, ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo, um dos melhores repórteres e apresentadores do rádio, na história do rádio, pela capacidade que esse rapaz sempre teve. Nilson, quando você fala dessa história de não ter sido, pelo menos, entrevistado, você que já fez aí, trabalhou em Rádio Cruzeiro, trabalhou na Rádio Ipanema, fez muita trabalhei coisa. Muitos anos na Ipanema. Trabalhou muito. Sabe quem trouxe a Jovem Pan Sorocaba para Sorocaba? Fui eu. Exatamente. Isso foi em 97. E eu consegui uma coisa rara com o seu Tuta. Coisa rara. Porque a rádio era FM, né? FM 91.1, não é isso? Exato. A rádio é FM. E eles queriam o AM também. Por quê? Porque o AM, eles queriam o som do AM. Porque o AM tinha o jornalismo. Hoje não, hoje é tudo misturado. Mas na época, a Pano FM não tinha jornalismo. E eles precisavam do som do AM porque eles sugavam muita coisa de informação para matérias, informações, sugavam palavras de personalidades do Brasil inteiro que eram entrevistados pela Jovem Pan. E eu consegui a época que o seu Tuta liberasse não só o som do FM, como o som do AM também. É a primeira vez que eu tenho chance de falar essa coisa aqui em Sorocaba. Os caras não sabem disso. Isso aí sou eu que fiz. Ninguém intermediou isso. Seu Benedito pediu para mim. Eu falei com o seu Tuta, direto com o seu Tuta. Abertura boa que você tinha lá com o seu Tuta. Abertura boa não, o seu Tuta não tinha sala. O seu Tuta era jornalista. Sabe onde é que o seu Tuta assinava documento? Nas paredes. Na redação, qualquer lugar. Nas paredes. Ele pegava papel na parede e assinava. Ele sentava nas mesas com todos nós, no esporte, no jornalismo, trocava ideia. Esse era jornalista de verdade. Não é jornalista de gabinete. Esse era um chefe de verdade.
Você tem chefe de gabinete, né? Que o cara fica lá no gabinete. O seu Tuta não, era um cara participativo, o tempo todo participativo. Negócio fenomenal. Foi o grande mestre meu do jornalismo, o senhor Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Você não se sente valorizado aqui na cidade de Sorocaba, Nilson, depois de toda essa sua trajetória de levar o nome da cidade para o mundo, e aqui você praticamente não tem um espaço nem para dar uma entrevista? Mas eu não quero espaço, viu, Luizinho? Para trabalhar aqui eu vou ter minha rádio, sabia, né? Sabia que a rádio Nilson César vem aí em novembro. Estamos sabendo. Tem o canal no YouTube, que é o podcast de pai para filho. Quem quiser assinar, é só entrar no YouTube e escrever lá, tudo junto. Podcast de pai para filho. É o meu canal no YouTube. E vai se transformar numa rádio. Eu estou acabando o estúdio. Meus filhos querem me dar o estúdio pronto dia 10 de novembro, que é o dia do meu aniversário, quando eu faço 61 anos de idade. E aí eu vou começar a minha rádio aqui com streaming em Sorocaba. Então eu não quero espaço, não é isso não. Isso aí não me incomoda. O que eu tenho de grande reconhecimento aqui é público, onde eu vou. Onde eu vou é selfie, onde eu vou é o torcedor querendo me abraçar, o cara querer falar do seu time junto comigo. Se eu vou lá no Carrefour, eu paro, tiro 10 fotografias, 15 fotografias, 20 fotos, e eu paro para todo mundo. Isso eu tenho na minha cidade, o reconhecimento do povo, isso que me interessa. Do meu ouvinte, entendeu? Do meu telespectador. E agora com a internet, meu leitor, então, do meu internauta. Para o mundo todo, né? Não, mas isso que é legal, você ter o reconhecimento do povo. Essa coisa do cara que faz... Uma vez o Paulo Betti me falou uma coisa interessante, né? Porque ele é da cidade também, né? Um ator da Rede Globo, reconhecido aí nacionalmente como um dos grandes atores do Brasil. Ele falou, o dia que o pessoal do seu meio reconhecer você na sua cidade, solte rojões. Porque o meio parece que... Eu, pelo contrário agora, cara, se eu tenho alguém de Sorocaba fazendo sucesso, eu vibro com o sucesso dessa pessoa. Eu vibro. É bacana você ver alguém da sua cidade em nível nacional fazendo sucesso. Você tem que vibrar com o sucesso da pessoa. Parece que, para o meio, o sucesso das pessoas incomoda. E não é só o nosso segmento. Se um grande médico de Sorocaba se projeta nacionalmente ou internacionalmente, ele gera o tal do ciúminho para a classe. Se um grande advogado se projeta nacionalmente ou internacionalmente, gera um ciúminho para a classe da cidade dele. O Milton Neves fala isso. Em Muzambinho, o pessoal tem ciúmes de mim, o pessoal da área é minha. E é isso mesmo. Mas isso é normal. Isso é normal. Isso não me afeta em nada, em absolutamente nada. Porque o que eu curto mesmo é o reconhecimento do meu ouvinte, do meu telespectador, do meu internauta, porque hoje é assim, é ouvinte, o cara é ouvinte, é telespectador e é internauta. Então, isso eu não posso reclamar em lugar nenhum do Brasil, onde eu vou, inclusive na minha cidade, onde eu vou. É um reconhecimento muito... E, de todas as faixas. Isso que é bacana. E você sempre falou bem da nossa cidade. Claro, né? Porque eu vou falar mal de Sorocaba? Eu nunca mudei daqui, de tanto que eu gosto de Sorocaba. Eu não gosto de morar em São Paulo. Eu acho um horror morar em São Paulo. Eu adoro morar aqui na minha terra. E fazer caminhada no Campolim, ir na Padaria Real comer coxinha. Eu gosto daqui. Eu conheci o mundo por causa da atividade profissional. Eu trabalho lá há 40 anos na Jovem Pan, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, que é a minha segunda casa. Né? A Avenida Paulista é a minha segunda casa. Faz 40 anos que eu vou para lá, que eu fico lá. Eu tenho lá o apartamento do Fausto, que eu fico lá em São Paulo com ele, né? Mas o que eu gosto é da minha cidade. Os meus amigos de verdade estão na minha cidade. Você, por exemplo, eu considero um amigo de verdade. Outro cara que eu gosto muito, que é do meio nosso aqui, o Paulo Roberto Júnior. Esse cara nunca deixou de ser meu amigo, o Paulinho. Né? O Paulo Roberto Júnior nunca deixou de ser meu amigo, tantos anos que eu conheço, né? Então, eu acho bobagem o cara ficar irritado, o cara da mesma área minha, ficar irritado pelo sucesso que o outro está tendo. Não é assim não. Sabe o que você tem que fazer? O que eu fiz a minha carreira inteira, o que eu faço até hoje. Quando tem alguém melhor do que eu, pego na perna do cara. Pega na perna e cresce. Eu penso assim.
Eu ensinei isso para algumas pessoas e eu acho que alguns tiraram muito proveito. Tem uma pessoa que tem uma gratidão muito grande por você, não sei se você sabe disso, que é Walter Calles. O cara que você levou, ele pegou pelo braço e falou, vem aqui. E foi lá na boca do gol e falou, esse aqui é o cara de Sorocaba. Foi mesmo, levei mesmo. Levei outros também. O Walter é um cara muito gente boa. O rapaz de um coração muito bom, uma índole muito boa. Gosto demais desse rapaz também. E levei, daqui de Sorocaba, eu levei o Glauco Oliva, que era o meu operador na Rádio Cruzeiro do Sul. Tá lá até hoje, eu que levei. O Marcelo Matos, que era repórter na Rádio Ipanema, tá lá até hoje, fui eu que levei. Só que eu não fico falando isso, para mim não tem necessidade, isso aí faz parte da minha história. O cara que fala assim, quem que trouxe a Jovem Pan Sorocaba não foi o Nilson César, Jovem Pan para Sorocaba. Mentiroso quem falar isso, fui eu que trouxe. E eu dei até um detalhe, consegui o som das duas rádios, do AM e do FM. Não dava para ninguém isso. A única rádio no Brasil afiliada que tinha isso, sabe qual era? Jovem Pan Sorocaba. A única afiliada no Brasil que tinha isso era a Jovem Pan Sorocaba. Graças a quem? A mim, que pedi direto para o seu Tuta. Negociei direto com o seu Tuta. Seu Tuta, lá, seu Benedito Palhato, um grande empresário, ele tem também uma rádio, que é o negócio mais insignificante dele à época era a rádio. Ele tem também uma rádio ali, e ele queria, porque ele gosta muito do jornalismo da PAN, ele queria o som do AM, libera para ele, seu Tuta. Mas ele não é FM? Eu falei, já está liberando FM? Eu falei, já está. Mas não pode. Eu falei, mas seu Tuta, libera, faz uma exceção. De tanto que eu enchi o seu Tuta mandou. Então, quer dizer, quem falar o contrário está mentindo. Quem falar o contrário, quem trouxe o José Roberto Ercolim para Sorocaba? Foi o Nilson César. Quem falar o contrário é mentiroso. Porque fui eu que trouxe o José Roberto Ercolim para Sorocaba. Quem levou o Marcelo Matos para a PAN? Fui eu. O Glauco Oliva, eu estou falando do cara que está lá até hoje. Eu levei o Marvadão trabalhar na PAN uma época. Celso Marvadão. É vivo o Marvadão, né? Marvadão é vivo. Bem vivo, né? Então, Celso Marvadão, fui eu que levei o Marvadão trabalhar na Jovem Pan uma época também. E você levou também... E foi mais gente, viu? O Marcelo Cury. Balaça, fui eu que levei também. E você levou, assim, até como exemplo, né, de pai, de profissional, você levou seu filho também, né? Que é um excelente narrador esportivo. O Fausto, na última década, o Fausto foi para lá, já está há 6, 7 anos na PAN. Antes ele foi para a Rádio Capital, ficou 5 anos na Rádio Capital. Ele está lá desde menino também. Já tem carreira, já tem uns 12 anos em São Paulo. Me lembro dele no curso de radialista no Senac, em que eu fui um dos instrutores. Pois é. O Fausto, na minha opinião, na última década, não surgiu no Brasil um narrador com a capacidade dele. Ele é um narrador assim, por isso que eu estou fazendo o tal do de pai para filho. Rádio de pai para filho, podcast de pai para filho, rádio Nilson César. Você já está passando a bola, Nilson César, para ele? Não é que eu estou passando a bola, eu tenho 60 anos de idade. Com 60 anos de idade, daqui a pouco vão me dar um cartão vermelho. Pode ser. Pode ser, está muito caro para a empresa aqui, cartão vermelho para você. Hoje está acontecendo isso em todos os veículos. Você vê a TV Globo aí pegando caras antigos, que eram caras que ganhavam um salário muito alto, né? E estão trocando pela garotada com um salário bem mais baixo. E eu posso acontecer isso comigo na PAN. Só que, eu não sei se vai acontecer amanhã, daqui 5 anos, daqui 3 anos. Só que eu já estou me prevenindo, porque eu amo o que eu faço. E o que eu estou fazendo? Vou fazer a minha rádio. Porque hoje tudo mudou, hoje é streaming. E se Deus quiser, vou levar você e o Figueroa para trabalhar comigo. Figueroa é uma peça rara, né? Peça rara. Mas é excepcional profissional. Sim, sem dúvida nenhuma. Excepcional. Nilson, quando você fala em streaming, te chamou a atenção quando a Jovem Pan começou a fazer narração esportiva e colocar lá uma câmera no Nilson César para fazer lá, por exemplo, tirar sarro do Vampeta, narrar aquele gol na orelha dele quando o Corinthians... Eu vou falar uma coisa para você. Pouca gente sabe também. Hoje eu estou resolvendo falar as coisas aqui. Teve uma reunião do Departamento de Esportes da Jovem Pan, e eu falei para a direção da PAN à época, falei, por que vocês não botam uma câmera em mim na hora da narração? Quem que vai ficar vendo essa sua cara feia? Foi essa a resposta que eu ouvi. Passado um tempo, perceberam que aquela ideia minha era muito boa
e através de outras maneiras ali, induzidos por outras pessoas, isso acabou acontecendo na PAN e a PAN acabou se tornando das grandonas aí pioneiras, porque só a Rádio Web fazia isso. Exatamente. Né? Só a Rádio Web fazia isso. A PAN foi se tornando uma pioneira nisso e hoje é um sucesso absoluto. Mas, como hoje eu estou aqui só falando verdade, eu numa reunião do esportes da Jovem Pan, e estava lá a direção também da Jovem Pan. Você é conselheiro da Jovem Pan. Eu dou meus pitacos. Eu falei, por que vocês não fazem uma transmissão mostrando eu narrando? Eu, comentarista, narrando, bota uma câmera. E a resposta que eu ouvi na época, dentro da reunião, foi essa. Quem é que vai ficar vendo essa cara feia sua durante 90 minutos? Olha o sucesso que isso se transformou. Virou meme em internet, eu gritar no ouvido do Vampeta. Exatamente. Isso é meme, milhões e milhões de visualizações. Eu pego lá, puxo a orelha do Vampeta, gol contra o Corinthians, eu berro no ouvido dele. Velho Vamp. Hoje eu tenho mais um lá, que é o Piperno, que é um torcedor fanático do Palmeiras, o Fábio Piperno, que é um brilhante comentarista também. Aí eu brinco com o Piperno, sai gol contra o Palmeiras, eu berro no ouvido do Piperno. E isso daí, cara, não é o futuro, isso é a realidade de hoje. Quem não tiver hoje, assim, rádio com imagem, sabe? Hoje toda a programação da PAN começou no YouTube, com imagem, né? Jornal da Manhã, depois Jornal da Manhã, os outros programas, e agora a TV Jovem Pan News. Agora virou TV. Quer dizer, o YouTube foi um grande laboratório, né? Continua sendo muito importante, e eles resolveram fazer a TV Jovem Pan News acontecer, que ela vem sendo um sucesso, viu? Vem. Ela vem sendo um sucesso, porque ela já está em segundo lugar. Tem incomodado as grandes emissoras. Ela está à frente da CNN. Ela perde para a Globo News. E em algumas vezes chega a bater primeiro, né? Bate primeiro, às vezes, muitas vezes. Tem um programa de esporte lá, Bate Pronto, nosso, na hora do almoço, na TV, está um sucesso. O Canelada, pós-jogo na televisão, está outro sucesso. O Pingo nos Is é um sucesso absoluto. Milhões de visualizações. O Pânico, de 1h da tarde, que começa na TV, 1h, porque fica o Bate Pronto de meio-dia a 1h, depois entra o Pânico, 1h, e depois repete, acho que... À noite. À noite, na íntegra. Também outro sucesso, quer dizer, eles acertaram na mosca com a Jovem Pan News TV. Acertaram na mosca, então a coisa está crescendo demais. E você tem também, Nilson, a gente já está indo aqui para o final, você também tem uma agenda gigantesca, né, com nomes, personalidades, que você tem uma credibilidade muito grande e consegue trazer essas pessoas. Nesse seu novo projeto aqui, de pai para filho, né, do que você está projetando, você vai trazer essas pessoas para falar com você, não só para Sorocaba, mas para o mundo, né? Claro. Como é que vai ser esse projeto? Ideia é essa, a minha ideia é... A gente começou com o podcast de pai para filho. Sou eu e o Fausto, né, que a gente apresenta e a gente está levando lá grandes nomes. Pra você ter uma ideia, Luizinho, eu não entendo muito de números aí, mas o pessoal de internet entende. Nós tivemos em 5 meses, que completou agora 5 meses, vai completar 6 meses, dia 28 de setembro. Em 5 meses nós tivemos 19 milhões de impressões. Isso diz que é um número alto, são 19 milhões de pessoas que foram conhecer o podcast. Tem matéria ali, o Rogério Ceni está com 330 mil visualizações. Isso aí é 6 vezes o Morumbi lotado. E muitos deles nunca tinham dado entrevistas, né? O Rogério nunca tinha dado entrevista para podcast nenhum, nunca deu, só o meu. O Luiz Fabiano nunca tinha dado entrevista para nenhum podcast. O Miller nunca tinha dado entrevista para nenhum podcast. O Rivelino nunca tinha dado nenhuma entrevista para podcast. Emerson Leão nunca tinha dado nenhuma entrevista para podcast. E aí eu ouço dos caras uma coisa que me deixa muito feliz. Eu ligo pro cara e falo, meu, vem fazer o podcast comigo, não sei o quê. O cara fala assim, como é que eu vou falar não para você? Isso para mim eu fico muito feliz. Credibilidade. Isso. É o que eu ouço dos caras. Inclusive no ar eles falam isso. Você é um cara de muita credibilidade. Não tem como falar não para você. A sua credibilidade é altíssima. Então não dá para falar não. E eu falo, eu quero passar isso tudo pro Fausto. Por isso que é de pai para filho. Então você que está assistindo aí no YouTube agora, inscreva-se no canal, assina, acione o sininho, dá um like, inscreva-se no canal, acione o sininho ali, dá um like. Podcast de pai para filho, tudo junto. Podcast de pai para filho. Você vai ver o material que você vai encontrar.
nesses 6 meses. E a gente faz uma vez só por semana. Uma vezinha por semana. Mas é só grandes nomes que participam. Eu não tenho... Não é nada de excluir um, excluir outro. É que a gente seleciona e esses grandes nomes atendem. Então, isso foi o start. O que é o futuro? O dia que eu não estiver mais lá na Jovem Pan, eu vou narrar futebol nesse canal. Eu quero morrer narrando futebol. Esse é o seu sonho, Nilson, de Claro. estar lá narrando e o disjuntor desligar? É lógico. Eu quero um dia estar narrando futebol, morrer pronto. Então, eu estou fazendo o que eu amo. Então, eu quero ter esse canal para quando eu não estiver mais na Jovem Pan, narrar futebol. Eu vou fazer programa esportivo nesse canal já, a partir de novembro. Jornalismo também? Jornalismo eu também penso fazer o jornalismo. Vai ser um canal muito bacana, porque eu aposto muito no streaming. Eu já tenho patrocinadores nos apoiando, que é o Grupo Soma, aqui de Sorocaba, o Consórcio Mage de Itu, que é o Grupo Mage. Eu tenho a EWZ Capital, que é uma assessoria financeira junto com o BTG, que é lá de São Paulo. Eu tenho a Maxi Ovos, que é uma empresa enorme de produtos proteicos, assim, também junto comigo. Quem mais? Tem mais. Ah, Mendes Ortega, aqui de Sorocaba, está junto comigo no canal. Então, eu já tenho vários clientes no canal. Então vai ser um sucesso, com certeza. Eu acho que nós vamos matar. E o meu estúdio está aí, está ficando bonito pra caramba. Vai ser na rua 7 de setembro, lá no edifício A Cardoso. Sabe o edifício A Cardoso? Sim. Conhecido edifício, né? Dos primeiros, né? É um dos primeiros, então vai ser lá. Eu comprei uma sala lá para minha mulher. Minha mulher é psicóloga. E ela, com esse negócio de online agora, ela está utilizando muito pouco. Daí eu falei, eu vou fazer já a minha rádio. Aí tive a ideia, juntamos aí uma graninha, investimos e em novembro fica pronta e eu quero que você esteja lá no dia da estreia. Com certeza. E nós vamos fazer com os amigos a estreia. Nós vamos fazer um podcast com os amigos do Nilson César e do Fausto. Com os amigos do Nilson César e do Fausto, nós vamos fazer um podcast muito especial no dia 10 de novembro, para estrear. Ô Nilson, você sempre teve momentos muito felizes, né? Tanto no rádio, agora na internet, no streaming. Você teve algum momento triste que você falou assim, além do Senna, né? Do rádio, né? De transmissão, que você falou, não é isso. Eu chorei, eu fiquei triste. Ah, cara, é difícil, porque quando eu estou no rádio, quando eu estou fazendo o que eu não consigo ficar triste. Porque aquilo lá me dá muita alegria. O rádio me dá muita alegria. Momento triste, talvez, é a única hora que a gente torce mesmo. Não distorce, mas a gente torce. Né? É em Copas do Mundo para a seleção brasileira. Então, quando o Brasil, eu estou transmitindo um jogo e o Brasil é eliminado de uma Copa do Mundo, você fica triste. Você fica triste pelo resultado do jogo. Porque você quer ver o Brasil chegando à final da Copa e ganhando a Copa. Então, quando é eliminado, e eu já, passei por várias eliminações, né? Eliminação de 2006, eliminação de 2010, 7-1. Nossa. 7-1 de narrar gol. 7-1 de 2014, eliminação da seleção, eliminação na Rússia contra a Bélgica. Então, vou torcer agora que no Catar, a gente vá até o fim e ganhe a Copa do Mundo. Então, o momento triste é assim. O momento de grande tristeza foi narrar a morte do Ayrton. Aliás, eu tive 2 eventos assim que eu lembro agora. 2 mortes que eu narrei. A morte do Senna, que eu estava lá a 500 metros da pista da Tamburello. Minha cabine era pertinho da Tamburello. E a morte do Serginho do São Caetano. No jogo contra o São Paulo, no Morumbi, eu estava narrando. Quando morreu o Serginho, jogador do São Caetano. Então, esses 2 momentos, talvez, momento de tristeza pelos acontecimentos. Pela morte do Ayrton, pela morte do Serginho, né? E as eliminações do Brasil em Copa do Mundo que mexe comigo. Eu vou dizer para você, eu fico muito triste mesmo, porque é o único evento que eu vou narrar que eu torço. Eu torço para que o Brasil ganhe, sabe? Então, quando o Brasil é eliminado, eu fico muito triste. Nilson, você já passou aí por vários momentos, né? Desde carregar caixa de som, carregar fio, problemas de diversos, né, para chegar e fazer o seu trabalho. E hoje trabalha numa empresa muito competente que você tem essa facilidade. O que é que você espera dos novos momentos do rádio, das transmissões, da comunicação para os próximos 100 anos do rádio que a gente está comemorando este ano?
Gente, ó, você sabe que tem os profetas do Apocalipse, aqueles que quando surgiu a televisão, eles falavam, ih, agora o rádio acabou. Depois surgiu a internet, os mesmos profetas vieram falar, ah, o rádio vai acabar. Não é isso? Exato. E o rádio, rapaz, ele é imbatível. Mas é uma coisa tão simples, é uma coisa tão lógica que eu vou falar aqui. Quanto mais evolui esse negócio chamado comunicação, sabe quem ganha com isso? Quem mais ganha com isso? O rádio. Quando você imaginava, há 1, 2 décadas passadas, você está aqui num aplicativo, lá no Central Park em Nova York, correndo e ouvindo o seu Corinthians no domingo à tarde. O rádio hoje no aplicativo, você ouve o rádio em qualquer parte do planeta. Então, quanto mais evolui a tecnologia, é melhor para esse veículo que é tão rápido e tão dinâmico, o veículo rádio. Então, a evolução tecnológica, ela vai beneficiar cada vez mais o rádio. O rádio. Hoje ele tem Comunicação rápida, objetiva. Né? rápido, objetivo. É a tecnologia que se torna cada vez mais rápida, cada vez mais objetiva. Então, o veículo que mais se aproxima dessa rapidez e dessa coisa objetiva é o veículo rádio. Então, ele é o principal beneficiado. Hoje o rádio virou com imagem. Hoje o rádio tem com imagem. Hoje o rádio tem no aplicativo que você acompanha em qualquer parte do planeta. Eu me lembro que para ouvir as emissoras de rádio há 4 décadas, 3 décadas, eu botava um bombril na ponta. Esticava a antena. Isso, um bombril na ponta para ouvir o jogo do Palmeiras com meu avô, quando era menino. Num rádio Zenit como esse, né? Isso, um rádio como esse. Agora eu pego aqui um aplicativo, eu estou lá em Londres, e eu estou ouvindo a Jovem Pan, estou ouvindo a Rádio Ipanema, estou ouvindo qualquer rádio, lá em Londres. Lá em Londres, lá em Tóquio, na Austrália. Vai para o Catar. Vai para o Catar, vou ficar ouvindo a Jovem Pan aqui o dia inteiro, se eu quiser. O dia inteirinho. Então, quer dizer, imagine o quanto esse veículo foi beneficiado, o quanto esse veículo rádio teve benefícios, o quanto ele tem benefício com a evolução tecnológica. Então, esse veículo, ele é imortal. Então, quero comunicar a vocês, essa câmera 2 aqui, ó. 2, atenção, ó. Presta atenção. Esse veículo rádio é imortal. Me cobrem daqui a 100 anos que eu vou estar vivo. Pode me cobrar. Esse veículo rádio, esse rádio é absolutamente imortal. Por isso que quando eu falo, qual é o principal veículo de comunicação do planeta? É o rádio. Ele bate a televisão, ele bate a internet, ele bate qualquer um. Ele é imortal. Não tem como morrer o rádio. Vai se adaptando. Você né? entendeu a lógica da coisa? A tecnologia evoluiu. Quem é que está ganhando com isso? O mais rápido. O veículo mais rápido, mais dinâmico, que é o rádio. Não precisa de muita coisa, né? Um microfone, uma mesinha, um celular, tá falando de qualquer parte Hoje do aqui mundo. eu pego isso aqui, ó. Qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo. Eu entro em 1 segundo. Para dar. Pra você botar a televisão, você tem aí um processo de link, disso, daquilo, para botar uma TV no ar. Eu me lembro, o Cabrini ficou desesperado. E na época não tinha. Estava começando o celular, 94. O Cabrini falava assim: vamos dar todo mundo junto. A morte do Ayrton, né? O rádio ia dar mais rápido. Ele fala que ele deu primeiro que todo mundo, né? Eu não sei se é muito verdade do Cabrini, não, né? Já falei para ele: ô Cabrini, você sabe que você não está chutando isso, não? Entendeu? Não, eu dei primeiro. Eu falei, então tá bom, então fico com o primeiro. Mas, pela lógica, não é a TV que daria primeiro. O rádio. É o rádio. Certeza. Por isso que eu estou falando para ele, acho que você está chutando. Eu brinco com ele. O Cabrini é muito meu amigo, gosto muito do Cabrini. Então, amigo mesmo. Esse cara foi um grande amigo que eu criei no meio aí. Então é isso, cara. O rádio, essa coisa maravilhosa que completou 100 anos e que eu tenho o privilégio de trabalhar já há quase metade desse tempo, há 45, quase metade do tempo do rádio eu trabalho em rádio. Quase meio século. Quase meio século. O rádio tem 100 e eu já tenho 45 de profissão. Metade do tempo do rádio eu já tenho de profissão. Então é um veículo que eu conheço muito. Por isso que eu estou dizendo para você, a chance desse veículo se tornar cada vez mais forte é imensa. Porque o maior beneficiado com a evolução tecnológica é o rádio. Nilson César, a Universidade de Sorocaba agradece imensamente a sua vinda até aqui, de dar um pouco do seu tempo para falar um pouco da sua vida profissional e também dar uma aula aqui
né, para quem está começando, para quem está querendo seguir uma carreira. Nós agradecemos imensamente, nós aqui do Lab, com toda a equipe, agradece a sua vinda aqui e que você tenha vida longa, seja no rádio, na internet, seja onde for, que você esteja narrando grandes partidas, grandes eventos para a nossa cidade de Sorocaba, representando a nossa cidade para o mundo. Esqueci de falar uma coisa. A minha rádio Nilson César, vai transmitir jogos do São Bento também. Que ótimo. Nós não vamos só ficar com os grandões, não. Nós vamos transmitir os jogos do time da cidade. Vocês vão me ver ainda narrando o jogo do São Bento na minha rádio. Que ótimo, ótima notícia. Fresquinha aí para vocês aí. Pode... Primeiro aqui na TV Uniso. Na TV Uniso, pode ter certeza. Olha, Luizinho, muito obrigado. Queria dar um grande beijo ao professor Aldo Vanucci, que diz que no dia 4 de outubro, é isso? Exato. 4 de outubro, vai dar a sua última aula, né? Então, professor, o senhor foi um gênio dessa história de comunicação. O senhor foi, não, o senhor está vivo. Né? Quando o cara fala assim, no meu tempo, eu fico tão bravo, que eu estou vivo, o meu tempo é hoje, não tem essa de meu tempo. Meu tempo é hoje, eu estou vivo. Então, o senhor é um grande ícone da comunicação brasileira, tem aqui essa Uniso maravilhosa, formando inúmeros e grandes jornalistas, tem esse profissional extraordinário que é o Luizinho, que me convidou. Fico muito feliz com o convite que eu recebi para vir. Só não vim antes, porque você vê, minha vida não é fácil mesmo, é uma correria desgraçada. Mas eu falei, eu vou atender o Luizinho, como o Fausto também quer vir aqui para conversar com você. Aliás, você vai ouvir duas gerações, isso é muito interessante. Você vai ouvir o mais velho, que está com 60 anos de idade, e você vai ouvir um sorocabano de 34 anos de idade. Que está voando. Está voando e vai ser, em breve, o principal narrador esportivo do Brasil. Isso indiscutível. Então, muito obrigado, gente. Você, estudante de jornalismo, você que quer ser jornalista um dia, radialista, enfim, o segmento que você quiser. Lembre-se do que eu falo. Quando encontrar alguém melhor que você, sabe o que você faz? Pega na perna desse alguém e sobe. Seja inteligente. Um abraço, gente. Muito obrigado.